Aqui na capital voltou a chover ontem à noite e durante toda boa parte da madrugada, por muitas horas inclusive. Todo mundo quer saber então se vai voltar a chover forte. E entender também por que a chuva provocou tantos estragos no interior. A gente vai falar agora ao vivo com a Gabriela Santilo, que hoje está na Somar Meteorologia. Oi, Priscila, boa tarde para você e boa tarde a todos. Esse fenômeno do fim de semana no interior, na verdade, é um fenômeno normal. Apesar da chuva ter sido bastante forte, é um fenômeno normal, sim, nessa época do ano, inclusive, mas ela acontece principalmente, geralmente, no sul do país. Mas para explicar para a gente um pouquinho melhor por que esse fenômeno aconteceu dessa vez aqui na região sudeste, a gente está aqui com a Thaís Baroni, ela é meteorologista da Somar Meteorologia, e vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Boa tarde, Thaís. O que foi que aconteceu nesse fim de semana, principalmente ali no interior de São Paulo? Oi, boa tarde. Na verdade, na semana passada, a gente teve a formação de um ciclone lá na região sul do país. Aí esse sistema subiu e formou esse corredor de umidade em cima da região sudeste. São essas nuvens aqui. Como você disse, isso é comum para essa época do ano lá na região sul, porque esses ventos que estão aqui no alto da atmosfera, esses ventos em vermelho aqui naquele mapa, eles estão mais deslocados para baixo. Isso é o normal e quando eles estão deslocados para baixo, a chuva acontece lá. Esse ano, o posicionamento desses ventos mudou e, como a gente observa, eles estão mais para cima. E por isso que esse corredor de umidade acabou organizado aqui em cima do estado de São Paulo. E por isso que a gente teve chuva desde a semana passada, está chovendo bastante no interior do estado, também na capital. E agora, para os próximos dias, esse sistema ele começa a perder intensidade, mas até pelo menos o meio dessa semana ainda tem previsão de chuva até um pouco mais forte, inclusive hoje à noite, para o interior do estado de São Paulo. E sobre o fim de semana, sobre a chuva, principalmente em Campinas, muita gente falando em tornado, até a Defesa Civil falando em tornado, a gente pode caracterizar aquele fenômeno como um tornado? Na verdade, para a gente caracterizar um tornado, a gente precisa primeiro da assinatura da imagem de radar, a gente precisa analisar a imagem de radar do momento e ver se essa imagem tem essa assinatura, e depois a gente precisa que a nuvem funil, que é a nuvem que forma a partir da nuvem de tempestade, toque o solo para a gente poder falar que é realmente um tornado. Semana passada aconteceu isso em Congonhal, no interior de Minas Gerais. A gente teve a nuvem funil, os telespectadores conseguiram imagens e a gente viu pelas imagens que a nuvem não tocava o solo, então não foi um tornado, foi só uma nuvem. Como isso na região de Campinas aconteceu durante a noite, fica difícil a gente ter essas imagens da nuvem para poder caracterizar realmente um tornado. A gente teve vento forte, passou de 100 km por hora, teve destruição, mas a gente não teve essa assinatura do radar e a gente também não tem como provar pelas imagens que foi um tornado. Então a gente considera uma microexplosão. É uma nuvem de chuva que formou muito rápido, uma nuvem de tempestade, e aí essa nuvem acabou gerando essa rajada de vento mais intensa, que algumas pessoas acabaram confundindo com um tornado. Ok, muito obrigada, Thaís, pelas informações. A gente também fica pensando nos reservatórios, conversando antes aqui com a Thaís, ela explicou que sim, já choveu na região dos reservatórios, então apesar de todos os danos, tem essa parte boa também. Na região do Cantareira, por exemplo, já choveu o triplo da média histórica para a região. Hoje, como a Thaís também falou, tem previsão de chuva principalmente à noite, na madrugada, que deve durar até amanhã, de amanhã. A máxima hoje chega aos 23 graus aqui na capital, porque o sol está aparecendo um pouquinho mais agora à tarde. Vamos agora ver como é que fica o restante do estado. No litoral paulista, muitas nuvens e possibilidade de chuva o dia todo. Nas demais áreas, o tempo fica nublado e as chuvas acontecem em forma de pancadas, principalmente a partir de agora à tarde. As temperaturas caem um pouquinho no sul do estado. A máxima em registro não passa de 21 graus e em Santos chega aos 24. Amanhã continua com o tempo instável por aqui, então continua esse tempo chuvoso no início do dia, deve voltar também no fim do dia. A diferença é que chega por aqui uma massa de ar polar que deve despencar as temperaturas. À tarde a máxima chega aos 20 graus, à noite já deve ser bem mais friozinho, mas as consequências dessa massa de ar polar a gente vai sentir mesmo na quarta-feira. Priscila. Obrigada, Gabriela. Uma boa tarde para você. Até amanhã.